A paz do Senhor Jesus aos nossos alunos. Aqui quem vos fala é o professor e diácono Lucas Evangelista Martins dos Santos. Nessa matéria, nós daremos então continuidade sobre as epístolas paulinas, falando sobre o livro de 1 Timóteo e 2 Timóteo. Então, meus queridos alunos, nós havíamos já explicado sobre a separação e a divisão entre as epístolas ou as cartas que havia sido escrito pelo apóstolo Paulo. As cartas de 1ª e 2ª Timóteo vai fazer parte de 3 grupos. Vai fazer parte das últimas epístolas, porque vai falar justamente e vai ser justamente as últimas cartas escritas pelo apóstolo antes da sua morte, antes dele ser martirizado. Ele também faz parte das epístolas da prisão, porque Paulo as escreve enquanto está preso. E também faz parte do terceiro grupo, que são as epístolas pastorais, que é composta por 3 cartas, que são as epístolas onde o Paulo vai instruir acerca do ministério de algumas questões relativas ao ministério pastoral na igreja. Amém? Então, algumas coisas que nós podemos observar é o seguinte: as epístolas foram escritas pelo próprio apóstolo Paulo. E como o texto, a palavra já diz, epístola é uma carta e carta é endereçada a alguém, essas cartas está escrevendo para as igrejas. Igreja que está... O Timóteo, que é então o destinatário da carta, nós observamos que ele vai ser apresentado por nós, para nós, por Lucas, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, como um jovem que se converte e se torna discípulo e seguidor e auxiliador de Paulo. Isso acontece na segunda viagem missionária. Lembrando então que na primeira viagem missionária, onde Barnabé, juntamente com Paulo, vão nesta viagem, quando eles voltam, os dois se separam antes de iniciar a segunda viagem. E na segunda viagem, o Paulo conhece este jovem que vai ser um auxiliador muito importante durante o seu ministério. Então, ele era filho de um pai grego e de uma mãe judia convertida, que se converteu. E nesse lar, haja vindo, não vai ter essa pontualidade acerca da interpretação bíblica
da palavra de Deus. Não. O que Paulo vai ter a preocupação de pontuar e ensinar nessas duas epístolas a Timóteo é acerca do exercício ministerial dentro da casa de Deus. Então, por isso que é chamada de epístolas pastorais. Então, essa base, ele é chamado de cooperador, segundo, de filho amado, terceiro, fiel no Senhor. Aqui nós temos o primeiro título, a primeira palavra aqui, que é o cooperador. Então, o Paulo reconhece que Timóteo, junto a Paulo, e depois que Paulo começa a enviar Timóteo para a vida ministerial. Então, primeiro ele tem que reconhecer que Timóteo, próximo a ele, é um jovem obediente, temente e cooperador. Para depois ele cooperar junto a Paulo, mas agora distante em lugares que Paulo vai enviar ele. O carinho que ele tinha para o Timóteo
era um carinho de filho. Então o Timóteo, ele teve uma vida junto a Paulo de uma pessoa que foi próximo a ele, que esteve em momentos difíceis. Nós vamos ver isso também na carta 2 Timóteo, na qual Paulo, nos seus momentos finais da carta, vai apontar a importância do Timóteo na vida ministerial. E como Paulo sabe que ele está próximo a morrer, ele dá algumas últimas instruções a Timóteo. Então, primeiro, ele era cooperador, ajudante, auxiliador, mas ele também era uma pessoa que estava em momentos de necessidade ajudando Paulo. Por isso que Paulo tem esse carinho pelo Timóteo. Por isso que ele escreve essa epístola, essa carta, para instruir o Timóteo. E segundo, fiel no Senhor. Então, primeiro, ele era fiel e temente, ajudando, auxiliador do Paulo. Ele era companheiro do Paulo, mas principalmente ele era temente e fiel a Deus. Okay? Então, são algumas características relevantes que o Paulo vai apontar em relação ao Timóteo. No decurso do seu prosícuo ministério, foi enviado a várias missões, entre elas a qual eu já citei, a igreja lá em Corinto. Na viagem de Paulo a Jerusalém, o Timóteo também estava acompanhando ele. Então, em algumas viagens, nós vemos como o Timóteo estava junto a Paulo, ajudando ele. Paulo teve a companhia também dele quando ele estava em Roma, enquanto ele estava preso. Então, nós vemos aqui 3 lugares diferentes. Primeiro, quando ele encontra Paulo em Listra e Derbe. Depois, quando nós encontramos Paulo indo a Jerusalém, Timóteo acompanhando. E na terceira ocasião, que nós vemos Paulo junto a Timóteo em Roma, enquanto Paulo estava preso. Quando Paulo é solto, Timóteo vai para Éfeso. Então, Paulo está preso em Roma e ele é preso 2 vezes. Na primeira vez que ele foi preso e ele é solto, Timóteo já é mandado para pastorear Éfeso. Então, em determinados momentos, Timóteo está junto a Paulo, e em outros momentos, Paulo envia para algumas regiões para fazer uma determinado trabalho ministerial. Essa carta vai apontar o seguinte, o que já é óbvio, mas nós temos que falar para refletir um pouco sobre a questão. Se ele está escrevendo a carta para Timóteo, é porque Timóteo não está perto. Ou seja, o Timóteo já estava exercendo um trabalho que o Paulo já havia designado a ele. Então, o Timóteo já estava exercendo o seu trabalho ministerial. Mas mesmo o seu trabalho ministerial já tinha sido instruído e um cuidado que Paulo tinha para com Timóteo, essas informações, essas instruções e este auxílio que ele vai dar é para aumentar ainda mais, ajudar ainda mais a efetividade do ministério deste jovem. Como Paulo manda Timóteo para pastorear a igreja de Éfeso, então alguns estudiosos acreditam que quando o João, que está na ilha de Patmos, recebe do Senhor Jesus Cristo algumas informações e instruções para passar às 7 igrejas da Ásia, e entre elas a primeira é a igreja de Éfeso, então acredita-se que o anjo da igreja em Éfeso, que recebe então a carta do apóstolo João, provavelmente seja o próprio Timóteo. Além dele estar junto de Paulo em momentos de dificuldade enquanto Paulo estava preso, o próprio Timóteo também foi preso e está lá escrito lá em Hebreus, que o Timóteo, lá em Hebreus capítulo número 13, versículo 23, vai dizer assim, que o Timóteo está preso, mas estava para ser solto. E era para os hebreus ao qual estava sendo escrito as cartas aguardar Timóteo que estava a caminho. Então, essa prisão do Timóteo, provavelmente, acreditam-se, os estudiosos conjecturam que foi uma prisão igual à prisão de Paulo, a prisão pela palavra de Deus, pela pregação do evangelho. Só que até essa prisão de Timóteo mostra
como a vida dele era uma vida voltada para o trabalho na obra de Deus, porque ele estava preso, mas em Hebreus diz que ele está sendo solto e ele está indo para se encontrar com os irmãos ao qual está sendo escrito a carta, porque ele tem mais trabalho, mais participação ainda para ser feita na obra de Deus. Então ele acaba de ser preso, ele não vai voltar para casa para descansar, ele vai voltar para continuar fazendo a obra de Deus. Existe a tradição que acredita que Jesus, quando teve os seus discípulos no decorrer do seu ministério de 3 anos e meio, quase 3 anos e meio, Timóteo havia sido feito parte do grupo dos seus 70 discípulos. Então a Bíblia vai falar de 70 discípulos, a Bíblia vai falar de 12 discípulos mais chegados, de 12, 3 que estavam com Jesus em momentos específicos que eram os mais chegados ainda, e desses 3, um que reclinava a sua cabeça ao peito de Jesus, que é o próprio João. Então acredita-se, segundo a tradição, que o Timóteo fez parte desse grupo dos 70. Mas isso não é confirmado pelas Escrituras Sagradas. Os motivos e os propósitos da escrita dessas 2 epístolas vai girar em torno de 2 grandes problemas, 2 grandes problematizações que vai se apresentar no decorrer da explicação do apóstolo. Primeira, sobre a piedade cristã, e segundo, sobre a organização eclesiástica. Por quê? Porque o Timóteo tem que ser instruído no modus operandi, no saber fazer, no decorrer do dia a dia, no tratar os membros participantes da eclésia, que é a própria igreja. Então, algumas instruções no modo como o Timóteo tem que tratar, falar e fazer vai ser o ponto forte na descrição desse trabalho ministerial que Paulo está apresentando. Então, primeiro, Paulo vai apresentar o que Timóteo pode e o que ele não pode fazer. E depois ele vai apresentar as características do verdadeiro ministro na casa de Deus. O verdadeiro trabalho dentro da casa do Senhor tem que ser entregue à mão de pessoas responsáveis com as características que Paulo vai descrever nessa carta. Então, como se portar e como reconhecer os verdadeiros servos dentro da casa de Deus vai ser o grande foco que o apóstolo vai apresentar na descrição do livro. São poucos capítulos. A primeira carta a Timóteo vai ter 6 capítulos e a segunda vai ter 4. São cartas pequenas. Mas mesmo o tamanho aparentemente pequeno das cartas vai se aprofundar em questões muito complexas para entendermos o dia a dia e o trabalho dentro da casa de Deus que o apóstolo está ensinando. Então ele vai falar primeiro sobre a dificuldade de refutar, mas também a necessidade de apontar os erros nos falsos ensinamentos. Então, o Timóteo ele vai ter um trabalho dentro da igreja de apontar as verdades da palavra de Deus, desconsiderando, refutando e apontando os erros. Então, os erros sobre as interpretações da palavra de Deus e dos ensinamentos vai ser um foco muito abordado pelo apóstolo. Por quê? Porque nós vamos ver que nas outras epístolas este mesmo problema
também acontecia. A igreja está dando os seus primeiros passos. A igreja é nova. Não tem ainda nem 100 anos de idade. E muitas heresias estão tentando arraigar ao conhecimento e ao ensino que Jesus tinha dado enquanto ele estava aqui vivo ensinando os seus apóstolos. Então, essas seitas e heresias que está tentando penetrar a igreja está sendo combatida pelos apóstolos e aqui especificamente pelo Paulo. Então, não se pode não só apenas dizer que está errado esses ensinamentos, mas ele precisa apontar o porquê desse ensinamentos serem errados. Então, o primeiro ponto que o Timóteo será instruído é nessa necessidade de refutar, de corrigir e de apontar os erros. Segundo, sobre o uso apropriado das leis, ou seja, da lei mosaica, dentro do cristianismo. Então, isso aqui é importante. Por quê? Porque até então, nas outras cartas, nós vemos Paulo apontando a dificuldade entre os judaizantes tentarem adentrar o cristianismo e trazer essas práticas do judaísmo para o cristianismo. Agora ele vai apontar algo muito interessante, que as leis de Moisés têm um caráter ainda relevante nos nossos dias atuais. Só que esse caráter relevante não está ligado, dentro da lei, ao simbolismo que existia para Moisés, na época que a lei foi entregue para o povo de Israel. Por quê? Porque eles adoravam a lei como um símbolo religioso, mas a prática no dia a dia, ela não existia. Por quê? A lei de Moisés, ela vai ser separada por dois grandes pontos, duas grandes colunas. As leis religiosas e as leis morais. As leis religiosas eram praticadas, mas a prática dessas leis religiosas não estavam ligadas às leis morais. Então, quando Jesus resume os 613 mandamentos em 2, que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo, ele está resumindo os 613 mandamentos e está colocando a importância da lei na nossa vida. Então, ele cumpre os 613 mandamentos, o Senhor Jesus Cristo, e agora ele resume em 2. E as 2 têm que ser vividas. Tem que ser praticada. Então, o próprio apóstolo vai apontar que as leis que foram resumidas agora, elas ainda têm sua validade, que é amar a Deus, mas também amar o próximo. Outro ponto. Como o ministro tem que se portar na igreja. Como o obreiro tem que se portar na igreja. Qual é a conduta que ele tem que ter. Como é a comissão. O seu chamado, como que acontece perante a igreja o reconhecimento dos que estarão trabalhando dentro da casa de Deus. Então, tudo isso é apontado como uma necessidade de Timóteo ver e reconhecer. Porque ele está trabalhando como um obreiro na casa de Deus, ele está pastoreando, ele tem que entender as coisas no qual ele vê. Então, se ele vê algo errado, ele tem que ensinar. Se ele vê um obreiro fazendo errado, ele tem que ensinar. Se ele vê alguém que tem propensão, que é chamado, que tem as características necessárias para o ministério, ele também tem que reconhecer, como Paulo reconheceu na vida do próprio Timóteo. Então, tudo isso ele está ensinando para aumentar e ajudar ele no decorrer da sua vida ministerial.
A fé cristã é para todos os homens, a adoração pública. Um ponto aqui que é muito discutido, a relação entre mulher e igreja. Então, o Paulo ele vai instruir aqui o Timóteo como as mulheres devem se portar dentro da igreja. Muitos leem assim de forma rápida e sem entender o contexto histórico, e aparentemente nos parece que Paulo está sendo aqui machista, não reconhecendo as mulheres, mas um dos apóstolos e uma das pessoas que mais reconhece, o trabalho e o ministério das mulheres na igreja é o apóstolo Paulo. Ele só perde para Jesus, que reconheceu ainda mais, mostrando como as mulheres faziam parte dentro do ministério. Até a genealogia de Jesus reconhece as mulheres. Então, outro ponto interessante, qualificação dos pastores e dos diáconos. Então, o episcopado, que é então apresentado por Paulo, é justamente esse ministério pastoral que vai trazer esse cuidado para a igreja, ou seja, é o anjo da igreja. É o ministro. É aquele que toma conta do rebanho. O segundo ministério, o segundo ofício dentro da igreja que Paulo vai também abordar vai ser o diácono. Então, o diácono em Atos, capítulo de número 6, ele vai ser instituído pelos apóstolos a partir do problema que surge dentro da igreja em Jerusalém, na discussão entre os helenistas e os judeus. Então, os judeus é o grupo de quem nasceu em Jerusalém e fala o aramaico. Os helenistas são os judeus que têm a sua genealogia, a sua descendência judaica, mas são estrangeiros e falavam o grego. E a partir desse problema relacionado às pessoas que tinham dificuldade dentro da igreja, composta pelas viúvas e pelos órfãos, estavam sendo, então, esquecidas na hora da distribuição da comida. A partir desse problema de murmuração que estava surgindo, os apóstolos levantam 7 homens para exercer essa função. E é a primeira vez que no original vai aparecer a palavra diácono, que significa servir. Mas até então não havia sido instituído como um ministério, como um serviço reconhecido. Eram pessoas que estariam dentro da igreja servindo às mesas. Por isso que vem essa palavra diáconos, que significa servir. Mas até então não era um ministério reconhecido. E quem que vai instituir então agora? Quem que vai apontar os parâmetros para os diáconos trabalharem na igreja agora vai ser Paulo. Lá é dado 3 características em Atos para o chamado daqueles 7 homens, que eram homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Agora Paulo vai apontar de uma forma ele vai regularizar, regimentar os parâmetros para o reconhecimento dos diáconos dentro da casa de Deus. Okay? É tanto que o Paulo ele teve a oportunidade de conhecer e estar junto no momento em que um dos 7 diáconos é morto, martirizado. O primeiro mártir na Bíblia, então, cristão, é o Estevão, que foi um dos 7 diáconos. Paulo, ou então na época chamado Saulo, estava presente no apedrejamento. A igreja em seu caráter ideal, os adversários da igreja, o ministro ideal, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos que nos basear em Jesus Cristo. Como um bom ministro, o que é ministro? É aquele que trabalha dentro da igreja. A função do ministro quanto ao grupo específico, esses grupos específicos vai estar gerando em torno de algumas pessoas dentro da igreja, principalmente os anciãos. Então, como Paulo, que é mais jovem, e um pastor,
tem que se portar perante essas pessoas de mais idade. E, se necessário, corrigir, como corrigir? Então, a correção para uma pessoa mais velha dentro da igreja é diferente para a mais nova. Como as viúvas devem ser tratadas dentro da igreja, o cuidado, o respeito para com elas. Ele também vai falar sobre o sustento e a disciplina dos ministros. Ele vai falar também sobre a questão de escravos, falsos mestres, vai falar um pouco sobre questões financeiras também, mas tudo isso é para questões ministeriais dentro da igreja. Então, primeiro, como reconhecer os ministros, mas também como o próprio Paulo o próprio Timóteo tem que viver dentro da igreja. Como ele tem que tratar, como ele tem que falar, o que ele pode, o que ele não pode fazer. Tudo isso é ensinado por Paulo a Timóteo nessa carta. Então é uma carta muito usada pelos ministros atualmente como base para reconhecer o ministério, o trabalho e o serviço dentro da igreja. Então ela ainda é muito usada nesses quesitos dentro da casa do Senhor. É uma base que nós temos através dos escritos a Timóteo. Amém? Vamos adentrar já a segunda carta, porque elas juntas vão fazer essa coletânea de 2 volumes muito importantes. Essa é a última carta, então, que é escrita pelo apóstolo Paulo antes dele ser martirizado, ser morto. Então, vamos adentrar. Então, se é a primeira, ele tem esses propósitos de instruir o Timóteo sobre a questão dentro da igreja relacionada ao ministério, ao serviço. Aqui ele vai querer advertir Timóteo em 2 casos. Primeiro, a encorajar Paulo ao continuar no verdadeiro evangelho. E segundo, advertir ele contra os problemas que tinham relacionados aos falsos ensinamentos, às falsas doutrinas. Ou seja, ele vai falar novamente sobre um ponto que já foi abordado na primeira carta. Mas essa carta ela vai trazer principalmente, o seu foco é no último capítulo, que é o capítulo de número 4, que vai ser as instruções finais e nós vamos falar daqui a pouco. Então, homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, aqui é uma lista de grupo que existe, infelizmente, dentro da igreja, mas também existe fora da igreja, obviamente, que o Timóteo tinha que tomar o cuidado. Porque as heresias que surgiam dentro da igreja vinham de fora. Então o problema era de fora para dentro. Então, era 2 problemas, de fora para dentro, mas de dentro para fora. Por quê? Porque os ensinamentos de fora estavam tentando entrar. E os que estavam dentro estavam tentando trazer. Então os que estão fora estão tentando colocar e os que estão dentro estão tentando trazer para dentro. Então, esse cuidado com os ensinamentos é um problema atual ainda. Porque muitos estão desvirtuando a palavra de Deus para a sua própria interpretação. E isso é errado. A Bíblia não tem várias interpretações. A Bíblia tem só uma interpretação, que é a correta. Então, se eu tento interpretar de acordo com a minha necessidade pessoal, eu estou cometendo, então, uma heresia. E esse cuidado é o ensinamento que o Paulo está dando. Então ele vai falar sobre a questão, principalmente, no decorrer dos ensinamentos, como o Timóteo tem que ensinar e tem que trazer esses ensinamentos corretos para a casa de Deus. Ok? Então, deixo aqui sobre a questão do conteúdo da segunda carta, eu vou querer focar um pouco mais sobre as saudações e exortações finais, que é o capítulo de número 4. Então, assim, vamos lá. O Paulo, essa é a última carta que ele vai escrever, que nós temos aqui dentro da Bíblia. E essa carta vai trazer alguns pontos interessantes. Por quê? Porque o Paulo ele sabe que ele está próximo a morrer e ele fala isso. Ele sabe que o momento está próximo, ele reconhece que ele próximo, ele não sabe quando, mas ele fala logo, ele será sacrificado. É tanto que ele usa como exemplo como ele estará sendo
oferecido como sacrifício de libação. Isso traz para Paulo um momento de reflexão acerca de como as pessoas verão ele no decorrer da sua vida e também da sua morte. Então, por isso que ele diz que ele está para terminar a carreira, ele guardou a fé. Então, ele precisa dar os últimos pontos necessários antes que ele morra. Ele precisa dar os últimos ensinamentos antes que ele seja promovido para a glória. E uma dessas pessoas será o seu discípulo Timóteo. Então ele vai dar as orientações encorajando o Timóteo a permanecer firme apesar das dificuldades. Porque Paulo está preso. Ele está com dificuldades. Ele já está com a idade avançada. E ele está tentando falar para Timóteo o seguinte: continua persistindo porque a vitória e o galardão é muito recompensador. E essa preocupação, esse ensinamento vai estar como base para este capítulo e este livro. Como o ministério tem essa recompensa através do Senhor Jesus Cristo. Não uma recompensa terrena, mas uma recompensa celestial. Então, ele vai dizer o seguinte aqui. Nós vemos até a citação sobre o próprio evangelista Lucas, que escreveu Atos dos Apóstolos também. Que de todos que estiveram com Paulo, só Lucas permaneceu. Só Lucas estava com ele nesse momento de dificuldade. E ele vai instruir Timóteo nos seus momentos finais algumas coisas que ele quer que ele faça. Então, eu vou querer falar sobre isso. Então, ele vai pedir a capa dele, porque o inverno está próximo. E ele precisa se esquentar. Então, ele vai enviar a carta a Timóteo, para Timóteo receber suas instruções e, entre elas, ir até Roma para se encontrar com Paulo e, nessa ida, passar em alguns lugares para poder levar instrumentos que Paulo estava precisando. Então, a primeira é a capa. Então, ele pede a capa, ele pede os pergaminhos e ele pede que passe e pegue Marcos. Porque ele reconhece que Marcos é fundamental, Marcos é útil e necessário para a obra de Deus. Nos momentos finais da sua vida, Paulo reconhece Marcos novamente. O mesmo Marcos que escreveu o Evangelho, mas que tinha abandonado Barnabé e Paulo na sua primeira viagem missionária. Então, na primeira viagem missionária, Barnabé e Paulo levam Marcos, e Marcos é parente de Barnabé.